Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Há dois caminhos para a alma percorrer. Um é fácil e o outro difícil. Ambos são dados, escancarados, aguardando nossa decisão, nossos passos. É sobre isso que nós vamos falar agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre portas abertas, por um quarto de hora. Vamos partir do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz Jesus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Bom, vamos começar lembrando um detalhe, antes de começar a explicação, um detalhe da pedagogia de Jesus. Pela sua altura espiritual, ele, naturalmente, conhece a todos e sabe onde cada um está, o que cada um pode fazer, o que é capaz de compreender. Nós notamos nos estudos do seu Evangelho que ele ensina em cima daquilo que o ouvinte já sabe. Ele constrói em cima do que o ouvinte já tem. Assim, esse tema das portas é chamado também a doutrina dos dois caminhos. É um ensinamento antigo no judaísmo. A porta estreita e a porta larga. É a dicotomia que facilita a assimilação. Uma é fácil, a outra é trabalhosa. Ambas são possíveis. Em relação a frase que ele diz, quão pequena é a porta da vida, queria falar um pouco sobre essa palavra, a vida. Ele diz, quão pequena é a porta da vida, referindo-se à vida espiritual. Ou seja, estar encarnado significa trabalho para viver plenamente a vida espiritual. Isto é, no sentido dos valores do espírito, quando na matéria. Por exemplo, humildade, bondade, caridade, amor. No Livro dos Espíritos há uma apresentação que Kardec faz na introdução sobre os princípios da doutrina, na introdução do livro. São os fundamentos do Espiritismo. Quer dizer, tudo o que os Espíritos ensinaram está apoiado nestes princípios que estão contidos lá na introdução. Um deles diz assim: há no ser humano três coisas. Um é o corpo, o segundo é a alma, ou ser imaterial, é o espírito encarnado, e o terceiro é o laço que prende a alma ao corpo. Aí ele diz, é nesse ponto que eu quero tocar. Tem assim, o ser humano, a pessoa, tem duas naturezas. Pelo corpo, ela participa da vida da natureza animal, da vida material, cujos instintos lhe são comuns, pela parte do corpo. E pela parte da alma, participa da natureza dos espíritos. Aí, depois diz, em outro ponto, outro fundamento, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação e é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre passar repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então vejam, para espíritos da terceira ordem, que pode ser a maioria de nós, os chamados imperfeitos, estamos mais próximos do ponto de partida do que do destino,
mais próximos do início do que da perfeição. Isso quer dizer o quê? Que a nossa natureza animal, por assim dizer, é ainda muito forte, de modo que sentimos esses arrastamentos, sentimos as nossas tendências, os impulsos quase involuntários e espontâneos da nossa natureza material, natureza animal, como Kardec põe. Daí Jesus dizer que esse caminho é espaçoso, porque não tem dificuldade em percorrer. A gente não tem dificuldade em ser quem a gente é. O difícil é a gente trabalhar para ser aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós mesmos podemos confirmar isso com facilidade. O que é mais fácil? É mais fácil revidar a uma ofensa ou silenciar a boca e os pensamentos para evitar a propagação do mal? O que é mais fácil é dar a quem precisa antes que a pessoa peça ou somente após a insistência dela? Fazer o bem, isso não serve para todos, obviamente, mas para a maioria de nós. Para fazer o bem, no estágio evolutivo que nós estamos, é preciso esforço, planejamento, cálculo, lembretes regulares. É preciso a gente ouvir orientações com frequência. Largo, fácil é um. O outro é possível também, mas exige suor, dedicação, vontade. No entanto, em breve, e este processo está se encerrando, quando se achar transformada, regenerada a terra, a estrada do bem será mais frequentada, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Por isso, essas palavras de Jesus não devem ser tomadas ao pé da letra, no sentido absoluto, mas no sentido relativo. Relativo porque essa é uma condição temporária, não definitiva. Portanto, esse processo de lapidação, de retirar arestas, de dar nova forma, é feito periodicamente em cada existência, em cada encarnação. Assim é que, pela bondade e pela justiça, Deus dá a todos os seus filhos a chance de passar pelo caminho bom, cada vez com mais facilidade, até adentrar definitivamente pelas portas da felicidade e da paz. Isso nos faculta entender a profundidade e a verdade, além da sabedoria das máximas de Jesus. Deste modo, lembremos do caminho difícil que se nos depara à nossa frente quase sempre. Como, por exemplo, calar o orgulho, lançar compreensão em vez da crítica, baixar para ajudar em vez de empurrar o outro mais para baixo. E nesse contexto eu vejo em quase tudo a humildade, como aquele GPS bem calibrado que nos leva pelos caminhos desconhecidos das nossas existências até a perfeição espiritual. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por esses minutos que nós passamos juntos. Eu espero todos vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, peço que compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir essa mensagem. Em agradecimento, quero dedicar esse episódio à Gracinda, lá de Vitória, no Espírito Santo, Chama Machado, de Belo Horizonte, o Hélito Magalhães, do Recife, a Giliane, que está em Salvador, e a Geise Rodrigues. Todos deixaram mensagens na caixa de perguntas do Spotify. Obrigado por nos acompanharem. Se você que nos escutou até aqui gostou, clique no botão de seguir o nosso programa e assim aqui eu consigo saber se você está gostando do conteúdo, também de onde você é. Compartilhe esse episódio com alguém que você sabe que vai gostar. E se alguém quiser entrar em contato, pode me chamar lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal, Gilton Carr, que eu respondo a todos e atendo sempre. Mais uma vez, é meu agradecimento, um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.